Os dentes, tal como o resto do organismo, sofrem um processo de envelhecimento. São dentes com menos esmalte e menos dentina, que partem mais facilmente. São as gengivas que retraem. São os dentes mais curtos e escurecidos. A hipersensibilidade dentária, mais cáries dentárias. O apinhamento dentário com molares a deslizarem anteriormente e a alterar a mordida, é a má oclusão, a maior tensão na mandíbula e nos músculos do pescoço, que muitas vezes dão também dores de cabeça, mais bruxismo, boca mais vezes seca. Tudo isto corresponde, de grosso modo, a envelhecimento dentário. Temos hoje connosco a doutora Ana Avelar, mestre em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto e que tem também aqui algo que é muito caro, que é uma especialização em ortodontia e em cirurgia ortognática, e se a quiserem contactar através do Instagram, doutora.ana.avelar, e verem o trabalho bonito que ela faz. Ora bem, o que devemos fazer quando nos começam a aparecer rugas à volta dos lábios? Vá ao dentista. E cá temos alguém para, na primeira pessoa, nos falar sobre a saúde dentária e o envelhecimento. Muito obrigada por esta oportunidade de aqui estar neste podcast. É efetivamente um tema que me suscita muito interesse e que temos realmente aqui uma boa conversa para podermos desenvolver. Ora, era isso mesmo, Ana. Eu gostava que, se calhar, para nos situarmos, começar por nos explicar um bocadinho como é que envelhecem os dentes, porque realmente a gente fala do envelhecimento da cara, do envelhecimento do corpo, as articulações doem, já não temos uma boa postura e ninguém fala sobre os dentes. Sim, é verdade. Por diversas razões e diversos fatores, é normal que os dentes vão começando a ficar ao longo dos anos mais desgastados, vai sendo havendo um desgaste do esmalte, o que vai surgindo cada vez mais a cor da dentina, que é mais escura, os Que dentes está por mais baixo. amarelados, que está por baixo. Como reação a isso, a própria polpa, que é a parte mais interna, vai começando a ficar mais com uma dimensão mais reduzida, também em resposta a tudo isso. Os tecidos de suporte dos dentes, as gengivas e o osso também vão sendo afetados, vai havendo uma menor É sustentabilidade. utilidade, por isso é que eles caem. Exatamente, porque o nível ósseo vai diminuindo e faz com que a sustentação dos dentes vá tendo menos suporte. Então, Correto. é o que nós chamamos de doença periodontal e que afeta de forma muito prevalente os nossos idosos. E há outra coisa que eu também noto muito, e daí a história das rugas à volta principalmente dos lábios, e digamos assim, aquela cara mais afundada, que é aquele movimento anterior dos molares, que é tipo um deslizamento, que acaba por depois apinhar os dentes mais a nível anterior. E o que é que nós podemos fazer por isso? Porque isso realmente é a face que está mais velha. Sim, sem dúvida. A perda precoce de dentes faz muitas vezes com que haja esse tal afundamento, a perda de dimensão vertical da É face. isso. E essa perda de dimensão vertical da face faz com que haja então esse afundamento, ou seja, uma face que fica mais curta, os lábios ficam mais recuados e todos os tecidos em torno da boca ficam mais enrugados, Enrugados. já por si só existe uma perda de elasticidade de todos os tecidos no passar dos anos e esse afundamento por perda precoce e o tal deslizamento dos dentes vizinhos que faz com que exista então essa redução da dimensão vertical da face, faz com que existam sinais de envelhecimento muitas vezes até precoces, em pessoas que até não têm, em termos de idade cronológica, até se calhar tanta idade, mas que têm essa aparência porque os Também não cuidados de cuidaram. saúde oral não Eu acho foram tidos em que de conta. todos os cuidados, aqueles que foram mais menosprezados durante muito tempo foram exatamente os cuidados dentários. Agora as pessoas mudaram muito, porque sabem o valor de um bom sorriso. Agora, o que eu lhe ia também falar era que cuidados deveriam ser esses? Quantas vezes é que, por exemplo, deveríamos ir ao dentista por ano? Tem lugar a destartarização? Porque isto leva-me a uma coisa que há bocado aflorou, mas que eu gostava que falasse um bocadinho mais, que é a doença periodontal, que tem sido muito relacionada com doença. Sim, é verdade. Um, Primeiro, tudo o que seja profilático vai nos dar uma longevidade e uma saúde muito melhor e muito mais
prolongada a posteriori. Por isso, todos os cuidados de saúde, quer sejam de higiene dentária em casa, quer seja pelas visitas ao médico dentista, vão obviamente fazer com que todos estes sinais que vão surgir a posteriori, por todos os problemas que possam acontecer, vão ser diminuídos. Por isso, em termos de escovagem, podemos falar até um bocadinho também de escovagem manual ou de escova elétrica. Pois, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Escovar, sim. Que tipo de escova? A macia, a não macia? Porque há quem diga que se a gente utilizar a macia vai evitar a agressão à gengiva, que já vai retrair com a idade e nós ainda estamos a fazer com que ela retraia mais. Por princípio, eu acho que até escovas duras nem deviam existir. São mais agressivas. São escovas que têm um propósito muito dirigido e muito pouco necessário naquilo que é a escovagem dentária. As escovas deviam ser tendencialmente sempre mais suaves, exatamente para prevenir esse tipo de agressão à gengiva. que falou. E ao esmalte também. Em relação à escova manual ou escova elétrica, não podemos dizer que uma escovagem manual eficaz, uma escovagem manual não possa ser totalmente eficaz, porque pode. Agora, a escova elétrica pode facilitar a escovagem e dar um pouco mais de facilidade ao utilizador. Isto porquê? Os movimentos rotatórios que têm as escovas e hoje em dia, inclusive, que estão ligadas a aplicações e sinais sonoros que estão temporizadas. O tempo em que se está a escovar, mas saber sempre a força. que essa escova também tem que ser bem utilizada, porque a escova elétrica deve ser utilizada como a escova manual, com uma ligeira inclinação de cerca de 45 graus em relação à gengiva. Para quê? Para conseguir remover os resíduos alimentares que ficam em torno da gengiva naquela transição do dente para a gengiva. Certo. Se nós só fizermos a escovagem, mesmo com a escova elétrica, só na zona do dente, mais abaixo, nós só estamos a rodar os micro-organismos e a placa bacteriana que anda ali sítio. E conseguimos às vezes, em última instância, até levar mais placa que eu digo. bacteriana porque só Estamos a espalhamos, espalhar. ou seja, não estamos a remover. Então deve ser na mesma tido em atenção essas características. Facilita, é verdade, mas não podemos dizer que quem usa uma escova manual que não vai conseguir ter uma escovagem igualmente eficaz. Tem a ver com técnica, tem a ver com quantidade e qualidade da escovagem. Eu tenho às vezes alguns pacientes que me dizem, mas eu escovei os dentes. Se nós não dizemos que não escovou, não escovou foi se calhar de forma adequada. Correta. E isso é a eficácia da escovagem que muitas das vezes é tão ou mais importante do que efetivamente se escovou. Ou seja, devemos escovar sempre depois de todas as refeições, isso seria sempre Era o que eu lhe ia ideal. perguntar. Oh, Ana, e que tipo de pastas devemos utilizar? Há alguma diferença? Devemos privilegiar umas em detrimento de outras? Sim, temos que ter sempre em atenção a quantidade de flúor que tenha a pasta. Porque mesmo quando ao longo da idade, desde as crianças, que iniciam com uma quantidade de flúor inferior e vamos aumentando progressivamente ao longo da idade. Outra questão que também é muito importante é que os espaços entre os dentes também têm que ser higienizados. Como é que nós fazemos essa higiene? Com fio dentário ou escovilhão? Como é que nós distinguimos quando é que usamos fio dentário e quando é que nós usamos escovilhão? Tem a ver com a dimensão do espaço que existe entre os dentes. Por exemplo, se nós já temos alguma retração gengival, existem aqueles triângulos negros de contacto entre o dente e a gengiva, típicos no envelhecimento, típicos na saúde nos doentes periodontais, nós precisamos de um escovilhão, que são aquelas escovinhas pequeninas, para chegarem a esses sítios que a escova não vai conseguir higienizar, nem a escova elétrica vai conseguir chegar a esses sítios, por isso será mesmo a necessidade da utilização dos escovilhões. Muito bem. E outra coisa também muito importante, que mesmo lavando os dentes, podemos estar a lesar, digamos, a estrutura da dentina e do esmalte dos dentes e, portanto, acelerar um processo que já existirá por si só, que é o do envelhecimento dentário, que é o tipo de alimentos que ingerimos. Sim. Todos os alimentos demasiadamente processados, ácidos, açúcares, vão sempre degradar, passa a expressão, mais os dentes com esse tipo de alimentação. Por isso, uma dieta saudável é extremamente importante.
importante para que nós consigamos também ajudar naquilo que é manter a saúde dos dentes. Inclusive, outra questão que também é importante tem a ver com a textura dos alimentos. Os alimentos mais processados tendencialmente são mais moles, são mais pegajosos, ou seja, tendem a ficar mais na superfície dentária. Se nós comermos uma maçã, se nós comermos legumes, eles têm uma função quase que de uma autolimpeza, porque são mais duros e são extremamente importantes para que também haja essa saúde e não é por nós mastigarmos mais e coisas mais duras que os dentes vão desgastar, até porque o esmalte é das estruturas mais resistentes que nós temos no nosso organismo. Ele quer é que esteja limpinho e que consiga ter uma boa saúde e a higiene e a limpeza para que dure ainda mais tempo. Ana, vamos revisitar a doença periodontal. Portanto, tudo isto aquilo que nos esteve a dizer da lavagem, da escovagem, de usar as pastas dentífricas corretas, dos escovilhões, do fio dental, etc., é no fundo para nós melhorarmos a limpeza dos dentes e evitarmos a doença periodontal, que eu conheço, e aqui só portanto, um parênteses que acho que é interessante, que é a doença periodontal está relacionada com parto pré-termo. Portanto, nas grávidas, manter os dentes limpos é importantíssimo porque essa doença periodontal está relacionada com parto pré-termo. E a maneira eficaz, entre outros, porque são várias as etiologias, é exatamente fazer uma boa higiene dentária durante a gravidez. Agora, eu julgo que isto também se pode, digamos, transladar para o envelhecimento, até porque, como eu dizia há bocado, há uma relação entre a doença periodontal e doenças. Sim, é verdade. O nosso objetivo com todos estes cuidados é diminuir a progressão da doença periodontal e evitar ao máximo que ela vá acontecendo. E sim, é verdade que acontece nas grávidas, inclusive existe uma condição muito particular nas grávidas que é a gengivite gravitacional, que acontece efetivamente durante a gravidez uma maior inflamação gengival sangue que muito é mais natural fácil, e que muitas das vezes o que acontece é porque sangra as pessoas escovam menos e depois aí sim acontecem mais cáries e outros problemas que não têm a ver com aquele mito de que a criança retirou o cálcio dos dentes e que depois da gravidez os dentes ficaram mais fracos, mas sim que acontece. No envelhecimento também, ou seja, tudo o que nós pudermos diminuir em termos de inflamação, vamos conseguir melhorar tudo aquilo que é a progressão da doença periodontal e reduzir pelo menos a velocidade dessa perda óssea que vai acontecendo ao longo dos anos. Sabendo sempre que existe uma componente genética também associada à doença periodontal e que essa nós não conseguimos tirá-la, mas podemos, pelos fatores que vamos nós agregar de benefício, fazer com que exista essa diminuição. Existem muitos patógenos que estão associados à doença periodontal, que estão associados a imensas doenças sistémicas. Temos, por exemplo, a diabetes em termos bidirecionais, ou seja, quer doentes com doença periodontal têm mais suscetibilidade para a diabetes, como doentes com diabetes têm maior suscetibilidade para a doença periodontal. Temos cerca de doentes periodontais com cerca de 2 a 3 vezes maior suscetibilidade de ter problemas cardiovasculares, nomeadamente ataques cardíacos, o que não quer dizer que doentes com doença periodontal vão ter, têm maior risco de desenvolver esse tipo de doenças, inclusive é mesmo diversos tipos de carcinoma, a nível gastrointestinal, inclusive a nível de cancro da mama. Alzheimer está muitas vezes também associado. Existem alguns estudos que mostram também que as bactérias patogéneas, nomeadamente, por exemplo, a Fusobacterium nucleatum, que entrando na corrente sanguínea e que pode atingir e que tem um grau de malignidade em diversos cancros. Existem alguns estudos também que estão a detectar a existência destas bactérias a nível cerebral e que poderão condicionar os quadros de demência ou potenciar, e estão também a estudar um bocadinho nesta zona. Podemos também ligar aqui um bocadinho na parte preventiva da doença periodontal e dos cuidados de higiene e puxar um bocadinho àquilo que é um bocadinho mais a minha área de intervenção, que é a parte da ortodontia, e que já falou também da parte do apinhamento.
No caso, por exemplo, em específico do apinhamento, nós sabemos que dentes apinhados são muito mais difíceis de higienizar. Por isso, se dentes são mais difíceis de higienizar, tudo aquilo que seja tratamento corretivo de melhorar o posicionamento dentário vai também conseguir melhorar todo aquilo que é o processo de envelhecimento, no sentido de nós vamos ter uma maior saúde das gengivas, do osso, para que nós possamos diminuir essa tal progressão da doença periodontal, que muitas vezes está associada em doentes que têm também problemas de mau posicionamento dentário. Pois, esse mau posicionamento dentário, que se vai agravar certamente com a idade e que vai, se calhar, condicionar mais bruxismo, mais desgaste, mais tensão na articulação temporomandibular, nas tais dores de cabeça, nas dores até de pescoço. Quando é que a gente deve corrigir realmente os dentes? Não é só para ter um sorriso mais bonito. Acho ótimo esse investimento, mas não só, mas também. Não é só, mas há um ponto que já chegaremos aí, mas que há um ponto que eu acho que é muito interessante e muito interessante, exatamente isto, que é um tratamento num jovem, um tratamento ortodôntico, pode significar que numa idade adulta a face, o envelhecimento da face esteja condicionado. O que é que eu quero dizer com isto? Um tratamento que opte por técnicas mais extracionistas e que faça um recuo dos dentes para a correção em termos dentários, vai fazer com que o facto de nós recuarmos os lábios vai também aumentar a probabilidade depois do surgimento das rugas, porque não temos tanto suporte labial para fazermos este tipo de suporte para diminuir então a parte das rugas em torno dos lábios. Por outro lado, se nós fizermos tratamentos demasiado expansivos, até vamos estar a dar maior suporte aos lábios, mas vamos colocar os dentes fora daquilo que é o suporte ósseo deles, ou seja, estamos a prejudicar naquilo que é o suporte ósseo, estamos a tirar-lhes osso e gengiva e ou seja, o tratamento ortodôntico é muito mais do que só o alinhar os dentes, não é? Nós temos que alinhar os dentes, dar o suporte necessário. Há um parâmetro que é muito relevante naquilo que é os nossos tratamentos ortodônticos, que é aquilo que é a relação entre a exposição do incisivo superior no sorriso, porque um sinal de jovialidade é o expor o incisivo superior. À medida que os anos vão avançando, cada vez vemos menos o incisivo superior e vamos vendo mais o incisivo inferior. E quando nós fazemos um tratamento ortodôntico e planeamos as movimentações, é importante que nós tenhamos isto em conta. Claro. Conseguir dar exposição ao incisivo superior e, exatamente, ver como é que é a face das pessoas. Nós fazemos sempre fotos, quer da face, quer dos dentes, porque não nos adianta só alinhar os dentes. Interessa-nos alinhar os dentes na face de uma pessoa. Porquê? Porque o objetivo é alinhar, corrigir o sorriso, mas dar uma projeção em termos de função, de estética facial também harmoniosa. E não esquecer exatamente o que falou, da questão da articulação temporomandibular, porque a articulação temporomandibular tem que estar numa posição estável para depois os dentes também poderem estar estáveis. Sim. Não nos adianta corrigir o posicionamento dentário se nós tivermos alguma alteração a nível articular. É muitas vezes uma razão para as cefaleias, para as dores de cabeça crónicas. Exatamente, e muitas das vezes esses bruxismos, esses desgastes que acontecem dos dentes têm a ver com o facto da posição estável na articulação não coincidir com a posição estável dos dentes. Então, se nós tivermos um contacto prematuro, há alguma interferência, o que o nosso sistema, em termos cerebrais, vai dar de informação aos dentes é se existe algo que está a interferir quando nós mordemos, então range. Porquê? Ao ranger vai desgastar, então vai desaparecer essa interferência. Então, muitas das vezes, nós temos a opção das goteiras quando existe outro tipo de tensões e é só para estabilizar aquilo que é tensão e não em termos corretivos, mas muitas vezes nós vamos ver que a origem era um problema oclusal, que faz com que essa propensão às cefaleias e ao desgaste dentário, ao bruxismo aconteça por causa dessas interferências que existem do mau posicionamento dentário.
Ana, também se fala muito na medicina dentária anti-aging, de envelhecimento, exatamente desse uso das goteiras à noite. Quer-nos explicar um bocadinho mais o que é que se pretende com uma goteira à Sim, noite? as goteiras de relaxamento, o que é que elas fazem? Elas, pelo facto de os dentes não contactarem durante o período noturno, no período de uso da goteira, o que faz com que exista um relaxamento Também, natural da parte, quer da articulação, quer dos músculos certo. da face. Existem até alguns estudos que agora nos mostram, em termos de fotografia, ao fim de X horas de uso das goteiras, que a pessoa quase que muda de feições, porque o relaxamento muscular é de tal ordem que faz com que nós consigamos modificar aqui alguns parâmetros, até em termos de estética facial, pelo uso dessa goteira. Sabendo sempre que, se efetivamente existir um problema oclusal, a partir do momento que nós retiramos a goteira e contactamos pela primeira vez o primeiro toque dentário, todas as tensões se vão novamente potenciar. Nos casos em que é pelo nosso stress, pela nossa vida de corre sempre e que temos tensões acumuladas e que fazemos este apertamento por tensão, porque existe uma panóplia muito grande e é multifatorial todas estas tensões que existem em termos de musculatura orofacial. As goteiras vão sim ajudar, porque temos pelo menos garantido que no período noturno nós vamos ter algum relaxamento e temos o alívio Exato. da tensão. E mantém se calhar os dentes que, quer dizer, podem mover-se se calhar estabilizados. Não sei, isto é pergunta de ignorante. Estabiliza os dentes que estão a encaixar nessa goteira. Sim. Nos inferiores, por exemplo, porque normalmente essas goteiras são na arcada superior, não faz grande alteração naquilo que é a Ok, arcada, portanto é a arcada principalmente mandibular. de relaxamento. É principalmente de relaxamento e de estabilização e de dar algum alívio à articulação e a todos os músculos da face, e inclusive aos próprios dentes, porque Certo. o apertamento e o ranger dos dentes constantes faz com que aquele Desgaste. desgaste do esmalte vá acontecendo Exato. cada vez com maior frequência. Nós há bocado falamos que uma das coisas que acontece com o envelhecimento dentário é a perda de dentes. E, até porque a gengiva retrai, elas ficam mais instáveis, podem cair. E, portanto, há muitas vezes necessidade de colocar implantes. E uma coisa que eu aprendi convosco, dentistas, foi que quando nós fazemos osso, nomeadamente com, por exemplo, os bifosfonatos, como o ralentonato, o lentonato, etc., a verdade é que não estamos a fazer um bom osso. Estamos a corrigir uma osteoporose, vamos fazer a densitometria dá-nos recuperação do osso, mas não é um osso de qualidade. E quando vocês põem os implantes, estão a pô-los, digamos, num terreno movediço e acaba por não agarrar bem o implante. Inclusive é o risco de osteoporose. Nos casos de pacientes que fazem bifosfonatos também aumenta. Isto parece-me muito só, importante. E não é só na colocação dos implantes, mesmo em procedimentos mais agressivos, como a necessidade de uma extração. Por isso, é uma medicação que é necessário, muitas das vezes, efetivamente, para a osteoporose, mas é importante que as pessoas Há tenham... alternativas que eu acho que se calhar fariam mais, portanto, teriam mais lógica e seriam mais eficazes, que é, por exemplo, o exercício físico e, por exemplo, tomar vitamina D, K, eventualmente cálcio, do que tomar realmente estes que vão realmente fazer osso. Isso vê-se na densitometria, a recuperação do osso, mas não é um osso que nos interesse. Portanto, temos de ter muita atenção ao doente que está a tomar bifosfonatos na tentativa de corrigir a osteoporose que já tem por si, porque isso pode-vos complicar um bocado a vida com, por exemplo, os implantes. Sim, quer com os implantes, quer propriamente com a extração dentária, se for necessário, porque aumenta o risco de osteonecrose. Ou seja, pacientes que fazem esse tipo de medicação e muitas das vezes não nos informam até que fazem esse tipo de medicação e que vai, obviamente, prejudicar ou pode prejudicar naquilo que é a colocação dos implantes. Mas o nosso objetivo é não termos que chegar aos implantes, ou seja, é conservarmos ao máximo os dentes para conseguirmos depois não termos essas necessidades das extrações dentárias. Acho que sim, mas nós não podemos esquecer que quando há este envelhecimento não tratado dos dentes, que passa por uma osteoporose e por esta retração das gengivas, eles realmente ficam mais instáveis e podem cair. Certo. E, portanto, se houver necessidade de ter a noção de que este fazer mais osso, que a gente vê, por exemplo, com densitometria óssea, não é exatamente o osso que a gente quereria. Portanto, mais vale contrariar essa osteoporose
no seu global, fazendo exercício físico, tomando vitamina D e K, eventualmente o cálcio, para contrariar essa osteoporose e pelo menos deixar um osso saudável e não este osso fake, chamemos-lhe assim, que depois não nos dá tanta sustentabilidade. Também com este desgaste que nós falamos há bocado do esmalte, eu gostava que a Ana nos falasse um bocadinho do papel, por exemplo, das coroas e das facetas, para, no fundo, compensar esse desgaste. As facetas são como se fossem umas capas apenas da frente dos dentes, digamos assim. Ou seja, na zona anterior, por exemplo, quando nós temos ou um mau posicionamento dentário, ou desgaste por erosão, todas essas questões, nós podemos repor e recuperar aquilo que é a estética e a função e o tamanho, a dimensão, a Certo. cor dos dentes, através das facetas. As coroas, em relação às facetas, o que é que elas diferem? Elas fazem um recobrimento total São do tipo uma dente. capa. Exatamente, total do dente. E podem estar indicados, quer também em situações de dentes na zona anterior, se já estiverem, por exemplo, demasiadamente escurecidos e que só com a faceta não vai conseguir mascarar totalmente aquilo que está por trás, ou então em dentes posteriores, que precisam de restabelecer a estrutura que perderam Para ter função. para ter função. Inclusive até para recuperar muitas das vezes aquela questão que nós falamos no início da dimensão vertical. Certo. Se nós aumentarmos os dentes, ou seja, após a correção ortodôntica e nós colocarmos os dentes novamente na posição que era Alinhados, suposto, certo. nós depois com as coroas, nós vamos conseguir repor essa dimensão que foi perdida e novamente dar a harmonia facial que é necessária com e são essas mesmas coroas que encaixam nos implantes, no caso dos implantes, ou sobre os dentes naturais que foram desgastados. E por último, também se fala muito, e hoje é prática muito corrente, o uso do ácido hialurónico, do Botox, isto por causa das rugas. Como é que vocês utilizam isto, por exemplo, para melhorar a saúde dos dentes? A questão do Botox está a ser estudada em alguns casos, por exemplo, no relaxamento muscular. Já existem alguns relatos de estudos que fazem injeção do Botox em músculos com demasiada tensão para reduzir essa mesma tensão, ou seja, um bocadinho o papel da goteira aplicado diretamente. Na questão do ácido hialurónico, tem a ver com o preenchimento, que é na parte labial, para dar o suporte que os dentes não conseguem dar, por questões quer de morfologia, que nós não conseguimos alterar de posicionamento de base óssea esquelética dos maxilares, e que nós podemos ter efetivamente um lábio fino porque temos um maxilar mais recuado, e se não fizermos uma cirurgia ortognática de reposicionamento dos maxilares, nós vamos ter efetivamente sempre um lábio tendencialmente mais fino e que vai repercutir sempre muito mais todos os sinais do envelhecimento do que quem tiver um lábio tendencialmente mais espesso logo à partida. Por isso, vai repor um bocadinho aquilo que a natureza não conseguiu de forma natural lá colocar. Sabendo sempre que requer algum tipo de manutenção, porque vai ser reabsorvido pelo organismo e carece desse tipo de manutenção. Mas pode ser uma grande ajuda. O Botox pode ainda ajudar numa outra situação que, particularmente no meu caso, na ortodontia, muitas vezes eu encaminho. Casos de pacientes que, ao contrário daquilo que nós falamos, dos lábios que vão ficando cada vez mais retraídos, em casos em que o lábio fica muito subido, que nós vemos muita gengiva, que nós temos um sorriso gengival muito grande. O que é que nós fazemos? Solicitamos a colocação do Botox vai fazer com que não haja tanta função do lábio superior, ou seja, ele não sobe tanto no sorriso, então vamos a expor menos a parte gengival e conseguimos um sorriso mais harmonioso. No caso, métodos complementares. Exatamente. E por último, vai deixar aqui um aviso à navegação de todas as pessoas que nos estão a ouvir, que é o papel absolutamente deletério do chá, do café e do tabaco. É efetivamente são os nossos nossos grandes inimigos. inimigos, não é? Nós sabemos que a questão da pigmentação dos dentes é inequívoca, quer dos próprios dentes, quer de restaurações que possam existir. Muito lá atrás, no meu mestrado integrado, eu cheguei a fazer um trabalho de investigação em parceria com a Faculdade de Ciências, que estávamos a emergir
pedaços de compósito, que são os materiais que nós usamos para a restauração dos dentes, em diversos alimentos, neste caso bebidas, quer do vinho tinto, chá, café e a outra grande inimiga, a Coca-Cola, que muitas vezes, pronto, Os refrigerantes, quase de uma maneira a geral. Coca-Cola no sentido de tem a questão do açúcar, açúcar. e tem a cor e a pigmentação, por isso. E era realmente assustador a forma como vão Agredir os condicionar dentes. e agredir, quer pela parte do açúcar, quer pela parte do ácido, quer por toda a pigmentação, porque o esmalte é poroso e é a dentina que vai transmitir essa cor. Tudo que seja de pigmentar vai transmitir depois essa cor. O tabaco, temos além de todas essas questões e da parte gengival que também vai alterar, a maior propensão, obviamente, para o cancro oral e que, com o tabaco, que também que não é só uma questão de estética, mas que já entramos já num campo ainda mais grave na parte da agressividade tumoral da saúde oral. Ana, foi um enorme gosto tê-la aqui connosco. Espero que as pessoas que vão ouvir este podcast consigam melhorar a sua saúde dentária e envelheçam também melhor, não só a nível dos dentes, mas também da face, e evitem mais rugas à volta dos lábios.